Cientistas alemães conseguem fazer com que ratos paralíticos voltem a andar. Cientistas conseguem transformar plástico em proteína comestível. NASA lança missão para mudar a rota de uma rocha espacial. Reino Unido testa spray de cannabis para tratar tumor cerebral. Primeiro transplante de rim de porco para humano é testado com sucesso. Bem-vindos à Retrospectiva Científica 2021. A primeira dose de Coronavac foi aplicada em 17 de janeiro. A gente começou a campanha de vacinação ali meio tímido, porque não tinha dose suficiente, mas de lá para cá, 142 milhões de brasileiros estão completamente imunizados, 66% da população. Isso ainda é pouco, porque a gente precisa de realmente toda a população vacinada para respirar mais tranquilo. E isso inclui as crianças. Estamos demorando muito para vaciná-los. E ao contrário do que muita gente pensa, criança pega Covid sim e pode morrer sim. Inclusive, o Brasil foi o país com mais mortes de crianças durante a pandemia. Felizmente, a nossa situação melhorou muito de maio para cá e a gente conseguiu ter um pouco mais de esperança nesse final de ano. Só que o cenário mundial pode mudar de uma hora para outra. Por isso, a gente vai falar mais uma vez. Faça as pazes com a vacina. Tome todas as doses necessárias e não pague mico reclamando de número de doses ou passaporte de vacina, porque isso sempre existiu. O que você acha que são as 5 doses de poliomielite na sua caderneta de vacinação? Aceita que dói menos. As escolas sempre pediram comprovante de vacinação das crianças. Todo profissional de saúde já teve que comprovar que estava vacinado para começar um novo emprego. E quem já fez viagem internacional para lugares com febre amarela também já teve que provar que estava vacinado. E se você ainda acha que é uma escolha sua, repense isso, porque cada pessoa que escolhe não se vacinar está atrasando a real volta à normalidade e está se colocando numa roleta russa. Vacinas não deixam sequelas, mas a Covid deixa. Cada não vacinado aumenta a chance de surgimento de novas variantes perigosas, mesmo que já tenha tido Covid, colocando o mundo em risco. Até o momento, a OMS identificou 5 variantes de preocupação: Alfa, Beta, Gama, Delta e agora a Ômicron. E ainda 2 variantes de interesse, a Mu e a Lambda. Estão sob vigilância mais 7 variantes. Bom, e esse ano também foi marcado por vários cortes na ciência. Já começou lá em janeiro com a previsão orçamentária do governo federal para 2021, prevendo um corte de 34% do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E aí chegou lá em março e houve um corte de 29% em comparação com a verba disponível para 2020. Com isso, o orçamento da CNPq, que é vinculado ao Ministério, foi de 23,7 milhões. Pois é, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se manifestou, abre aspas, 23 milhões para a ciência é absolutamente irrisório, não dá para sustentar a produção científica nacional, fecha aspas. Como se não bastasse, o orçamento total previsto para o Ministério da Ciência neste ano tem valor reservado para despesas discricionárias, ou seja, o que efetivamente vai estar disponível para investimentos em pesquisa. Eu tô de olho. E esse valor é 58% menor do que em 2015, quando o orçamento já estava em queda. Então, de lá para cá, os insumos importados aumentaram o preço e o orçamento foi fatalmente enxugado. E além dos cortes, bloqueios e contingenciamentos aprovados em março na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí em outubro o Congresso aprovou uma retirada de 600 milhões no orçamento na área, o que significa um corte de 87%. Isso graças à modificação do projeto de lei número 16, feita em última hora pela Comissão Mista do Orçamento do Congresso, atendendo ao ofício enviado pelo Ministro da Economia, que subtrai os recursos destinados à bolsa e apoio à pesquisa do Ministério da Ciência e impossibilita projetos já agendados pelo CNPq. E sem verba, pode inviabilizar pesquisas que estão desenvolvendo uma coisa que, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma vacina totalmente brasileira contra a Covid, com a qual a gente poderia parar de importar e começar a exportar. Coisa de pouca importância no momento atual, né? E aí, como já dizia a grande cientista Helena Nader há muito tempo já, ciência não é gasto, ciência é investimento. A produção científica é o que tira um país do atraso, de uma economia baseada apenas em agronegócio e exportação de commodities. É o que coloca um país para exportar alta tecnologia, para exportar novos tratamentos, novos diagnósticos. E aí eu tava lá conversando com um amigo meu, Paulo, também conhecido como Pirula, e daí a gente pensou, né? Quando tem um corte assim, a gente fica até impressionado, né? É tipo, caramba! Caramba!
ainda tinha coisa para cortar? E aí a gente chegou à conclusão de que se continuar assim, a gente vai continuar só exportando nossos cérebros mesmo. E em janeiro deste ano a gente comentou a notícia de que a fábrica de vacinas do Butantan só começaria a fabricar a Coronavac em janeiro de 2022. O motivo? A fábrica ainda precisaria ser construída. Sim, ninguém pensou em antecipar essa caralha dessa obra em meio a uma pandemia. As obras começaram em novembro de 2020 e deveriam acabar em setembro de 2021, com o início do funcionamento previsto para dezembro. E a produção com matéria-prima nacional em larga escala em 2022. Um doce se vocês adivinharem o que aconteceu. Sim, a obra está atrasada. E aí você pode pensar, mas atrasou porque é obra com dinheiro público, né? É assim que as coisas funcionam aqui no Brasil, porque o dinheiro não chega. Mas não. A construção da nova fábrica recebeu o financiamento de 45 empresas privadas, totalizando 189 milhões de reais. Ainda não foi informado um novo prazo para a entrega da obra e início da produção. 1 ano. Já faz 1 ano que começou a ser construída. Não tem previsão de entrega. Já tem umas 6 variantes novas nesse meio tempo. Uma nova onda. Um surto de gripe dentro da pandemia. E não tá pronto. A vergonha que o país passa. Precisa botar a construtora dos prédios daqui do lado de casa para construir a fábrica, porque em 6 meses vai estar pronto e ainda vai ter uns apartamentos sobrando para Airbnb. E aí, para compensar, janeiro trouxe uma notícia bem legal. Cientistas da Alemanha foram capazes de reparar nervos da medula espinhal completamente rompidos em camundongos, permitindo que eles voltassem a andar novamente, mesmo após uma paralisia total. E esse marco na ciência sugere que um dia possa haver um tratamento para danos nervosos em humanos. E a maioria dos tratamentos e pesquisa de danos aos nervos envolve o reforço dos nervos danificados ou parcialmente rompidos. Esse novo tratamento é o primeiro a ajudar o nervo original danificado. O que aconteceu? Eles injetaram no cérebro desses camundongos um gene para produzir uma proteína que ajuda a estimular o crescimento neuronal. Daí as células desses roedores começaram a produzir essa tal proteína que curou as lesões nervosas anteriormente intratáveis. Estamos agora desbravando novos caminhos científicos. Será que seria possível tratar humanos com essas novas abordagens no futuro? Só mais estudos irão nos dizer a resposta dessa pergunta. Eu gostaria de encerrar a retrospectiva de janeiro com essa notícia boa sobre cientistas alemães. Mas foi em janeiro também que repercutiu o roubo do fóssil brasileiro Ubirajara, justamente por cientistas alemães. Encontrado no Ceará, o fóssil de um dinossauro com plumas vistosas nomeados de Ubirajara jubatus foi levado ilegalmente para a Alemanha em 1995. Em dezembro de 2020, cientistas alemães publicaram um artigo confirmando que o predador é único, o primeiro dinossauro plumado que não é da família das aves encontrado no hemisfério sul. Sim, os cientistas alemães fingiram que estava tudo bem como se fosse tudo deles, até tentar apresentar provas de que o fóssil tinha sido retirado do país de forma legal, mas foi descoberto que isso não era verdade. Desde então, há um grande esforço de paleontólogos brasileiros para conseguir reaver o Ubirajara. E até agora, em dezembro de 2021, o fóssil ainda não foi devolvido. Conseguiram pelo menos fazer com que a revista retirasse o artigo do ar e agora a gente aguarda os próximos passos para conseguir trazer o Ubirajara de volta para casa. O Ubirajara, gente, é nosso. Os Emirados Árabes Unidos estão comemorando sua primeira missão em Marte. No dia 9 de fevereiro, a sonda Hope, ou Amal em árabe, entrou em órbita do planeta Marte. Construída a partir de uma parceria entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, a sonda tem como missão obter dados atmosféricos do planeta vermelho e construir um mapa global do clima desse planeta. A sonda Hope representa a primeira missão interplanetária que conta com a participação de um país árabe. Até então, apenas 5 agências espaciais no mundo, incluindo da Europa, Índia, Rússia e Estados Unidos, tinham alcançado esse feito. Segundo o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Mohammed bin Zayed, ele disse, abre aspas, a transmissão da primeira imagem de Marte da Hope é um momento decisivo em nossa história e marca a adesão dos Emirados Árabes Unidos às nações avançadas envolvidas na exploração espacial. Fecha aspas. A exploração espacial só tende a crescer, então se prepare para novas descobertas incríveis nos próximos anos e pegue sua toalha. Quem pegou, pegou. Não vou falar mais nada. Uma parceria entre pesquisadores do Brasil, Canadá e Estados Unidos identificou 2 compostos, o GSK591 e o LLY283, com potencial para tratar o glioblastoma, um tipo agressivo de tumor cerebral que apresenta taxa de sobrevivência inferior a 10%.
O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications e mostrou que as duas moléculas atuam especificamente sobre as células-tronco tumorais, inibindo uma proteína chamada PRMT5. Essa proteína é importante para o controle do processamento do RNA mensageiro e a consequente produção de proteínas. No glioblastoma, tem um excesso de PRMT5, o que desregula esse processo e favorece o crescimento do tumor. É interessante mencionar que ambos os compostos não se mostraram tóxicos nos ensaios com células saudáveis. Além disso, experimentos com camundongos também revelaram que um deles, o LLY283, consegue penetrar a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura que envolve o cérebro e atua como um filtro, permitindo a passagem de algumas substâncias, mas não de outras. Esse achado é crucial, uma vez que medicamentos que buscam atuar no cérebro e que são administrados perifericamente, ou seja, por via endovenosa ou oral, devem ser capazes de penetrar nessa barreira. Outro aspecto positivo da LLY283 foi o fato dele poder ser administrado por via oral. Animais tratados com a molécula apresentaram maior sobrevida quando comparados aos animais não tratados, indicando um efeito do composto, mesmo quando fornecido pela boca. Muitos estudos ainda são necessários, mas isso dá uma grande esperança de novos tratamentos nos próximos anos contra essa doença tão agressiva. Os cientistas do Instituto Butantan escolheram a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, perto ali de Ribeirão Preto, para realizar um estudo sobre o impacto das vacinas sobre a transmissão do vírus entre as pessoas e também o impacto sobre o sistema de saúde, além de outros efeitos indiretos da imunização na economia, circulação de pessoas e também sobre as novas variantes do SARS-CoV-2. O município tem 48 mil habitantes e o estudo inédito teve o objetivo de avaliar o impacto da vacinação do combate à pandemia de Covid-19. Toda a população maior de 18 anos foi vacinada com a Coronavac. Um estudo como esse é super importante para identificar até que ponto a imunização individual tem efeito coletivo. E os resultados já foram divulgados e mostraram que a imunização de toda a população adulta de Serrana fez os casos sintomáticos de Covid-19 caírem 80%, as internações caírem 86% e as mortes caírem 95%. Ah, mas você pode falar, começaram a subir os casos de Covid-19 lá de novo agora, em outubro, né? Sim, é verdade, porém, como está o número de mortes? Estável, ele não aumentou junto com esse maior número de casos. A vacina está fazendo lindamente o seu papel de salvar vidas. E o aumento nesse número de casos está dentro do que era esperado após 6 meses da segunda dose das vacinas contra a Covid, de uma forma geral, né? A redução dos anticorpos circulantes nos deixa um pouco mais vulneráveis a uma nova infecção e é inclusive por isso que está sendo dada uma dose de reforço, mas essa redução não deixa de nos proteger contra os casos graves e morte, que é o que mais importa no final, né? Então pare de tirar conclusões erradas do bumbum e prestigie esse estudo fenomenal do Bumbum Tantan. É do Bumbum Tantan. Ai. Cientistas do Reino Unido criam o primeiro organoide de cérebro. Organoides são uma pelota semi-organizada de células. Basicamente, você taca as células numa placa com os nutrientes que elas precisam e elas vão tentar formar um órgão. Esse tipo de modelo é muito útil para estudar o desenvolvimento do cérebro, mas até agora elas só simulavam um desenvolvimento ainda embrionário. Mas esse estudo publicado por cientistas no Reino Unido mostrou que se você deixar as bichinhas lá crescendo, elas começam a apresentar características genéticas parecidas com as das células cerebrais depois do nascimento. Isso aumenta o leque de condições que eles conseguem simular em laboratório. Pode ser possível estudar esquizofrenia, por exemplo, e ver as diferenças entre um cérebro saudável e um doente. Dá para criar várias condições que permitem estudar e entender melhor várias doenças cerebrais que são difíceis de serem analisadas em animais, porque o cérebro humano é muito único e diferente. Claro, abre caminho também para o desenvolvimento de novos tratamentos e curas para doenças que envolvem esse órgão tão precioso e único. Para novas curas e tratamentos, é preciso ter cérebro. Abril nos trouxe um artigo publicado no Journal of Mammalogy e mostrou um exemplo notável de colaboração entre espécies lá na Etiópia. Lobos foram vistos passeando entre rebanhos de macacos. Mas, historicamente, a gente sabe que lobos predam os macacos. E mesmo assim, parece que agora esses macacos não têm mais medo desses lobos. O estudo mostrou o motivo. Os lobos estão ignorando os macacos como comida, preferindo ficar em volta, porque isso ajuda eles a pegar mais roedores. E aí os pesquisadores descobriram que os lobos que caçavam os roedores perto de rebanhos de macaco tiveram sucesso 67% das vezes, em comparação
tripulação com uma taxa de sucesso de apenas 25% quando eles rondavam por conta própria, longe ali dos rebanhos dos macacos. Isso porque os roedores, eles ficam mais de boa quando eles estão perto dos macacos e ficam mais espertos quando estão longe deles. Agora, manter os lobos por perto pode ser vantagem para os macacos também, por espantar outros possíveis predadores. E essa relação lembra a antiga domesticação dos cães por humanos, onde ambas espécies tinham alguma vantagem em ter a outra por perto. Pelo menos naquela época, né? Eu não vou comentar sobre o Pug, não. A gente falhou com ele, tá? Ele existe, tá lá, tem que dar carinho, mas é isso aí. Falhamos. Os livros de história afirmam que o ser humano chegou ao continente americano caminhando pelo Estreito de Bering há aproximadamente 13.500 anos, durante a última era do gelo. Mas uma nova descoberta, publicada na revista Science, aponta uma coisa bem diferente. Segundo o artigo, os primeiros homens da América chegaram ao continente remando ao longo da costa do Pacífico, 1000 anos antes do que se acreditava. O mais surpreendente é que esses colonizadores pioneiros teriam vindo do Japão. Ferramentas de pedra, carvão, rochas lascadas e fragmentos de ossos de grandes animais foram encontrados em uma escavação em Cooper's Ferry, em Idaho, nos Estados Unidos. Esses artefatos são a evidência mais antiga da presença humana na América do Norte, datando aproximadamente de 15.000 a 16.000 anos. Os cientistas acreditam que esses primeiros povos vieram ao longo da costa do Pacífico, encontraram o rio Columbia e dali remaram até o interior da América do Norte. Os artefatos mais antigos do sítio arqueológico são parecidos com os encontrados no noroeste da Ásia, especialmente na ilha Hokkaido, no Japão, o que respalda essa hipótese de que os primeiros humanos que chegaram ao continente vieram daquela região. A descoberta não invalida a hipótese de que houve uma migração humana pelo caminho de gelo do Estreito de Bering. Significa apenas que outros humanos já estavam na América do Norte quando isso aconteceu. Pouco a pouco a gente está descobrindo as pecinhas desse grande quebra-cabeça da migração humana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo lançaram um prêmio... Ô Laura, como é que fala? É Esther ou Esther? Eu esqueci de novo. Ana, de novo, mano. O nome dela é Esther. Esther é uma classe de compostos da química orgânica, tá bom? Lançaram o prêmio Esther Sabino para mulheres cientistas. Aí você me pergunta, Quem é Esther Sabino? pois eu devo te lembrar, jovem Padawan, que ela foi a cientista que sequenciou o genoma completo do SARS-CoV-2 em apenas 48 horas após o primeiro caso de Covid-19 no país ser confirmado em um hospital de São Paulo. Esther Sabino, Jacqueline Góes e pesquisadores do Instituto Adolph Lutz e da USP e de Oxford publicaram um trabalho de sequenciamento realizado em tempo recorde. Então, nada mais justo, um ano após o feito, essa premiação, e vem com o objetivo de incentivar a participação de mulheres na ciência e reconhecer a sua contribuição ao desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Estado de São Paulo. Neste ano inaugural, foram laureadas a própria Esther Sabino, na categoria Sênior, e a Jacqueline Góes, como jovem pesquisadora. A premiação será realizada todos os anos no dia 11 de fevereiro, quando se comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência. As premiadas levantaram a importância para a ocupação de mulheres em cargos de liderança e quem está no nosso livro? Sim, ela mesma, Esther e dezenas de outros cientistas brasileiríssimos. E falando nisso, você já deve ter enjoado de ver a gente falando do livro, mas tem tanta gente aqui que não conhece o tanto de cientista incrível que a gente tem no Brasil que não tem como não falar. Super-Heróis da Ciência é o nosso bebê escrito com muito carinho, todo ilustrado, e conta um pouco da história de 52 cientistas do Brasil que deixaram seu nome na história mundial, além de contar também o que é ciência e como faz para ser um cientista. Ele tá vendo em todas as livrarias e sempre tem promoção na Amazon, no Submarino, e ainda dá tempo de comprar de presente. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Em um artigo de opinião para o jornal O Globo, a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro declarou o risco de fechamento da universidade devido aos cortes orçamentários realizados pelo governo federal. O orçamento da universidade torna impossível o pagamento de serviços básicos como energia, água, limpeza e segurança. A UFRJ tem anos de excelência em pesquisa científica e ensino. O desenvolvimento de 2 vacinas contra a Covid-19 que ocorre na instituição será afetado com
com os cortes no orçamento da universidade. Além disso, serão afetados também o hospital universitário, o desenvolvimento de testes sorológicos, estudos sobre variantes do vírus, dentre muitas outras atividades de pesquisa científica que contribuem para a contenção da atual pandemia. A universidade está tirando leite de pedra e não sabe se haverá recurso para continuar. E eu pesquisei agora mesmo, em dezembro, como que está a situação. A verba disponível para manutenção em 2021 caiu ao patamar de 2004, mas agora há pelo menos o dobro de alunos comparado com 17 anos atrás. Por isso, algumas das mais importantes instituições, além da UFRJ, também inclui a Unifesp e outras instituições federais, já falaram em interrupção das atividades a partir do meio do ano que vem. E aí eu pedi para um amigo que é professor numa instituição federal para ele explicar um pouquinho como é que está a situação lá. E ele disse, abre aspas, a situação está complicada. A escassez de verbas para projetos e bolsas e disparada do dólar, porque a maioria dos insumos e equipamentos tem o seu valor baseado no dólar, foi e está sendo catastrófico. Pesquisadores mais experientes agora contam com poucos alunos e poucas verbas, e pesquisadores no início da carreira sentem-se impotentes em colocar seus projetos em prática. Fecha aspas. E a reitora da UFRJ comentou, abre aspas, a universidade está sendo inviabilizada. Em 10 anos nos restará perguntar onde estará a capacidade de resposta na próxima emergência sanitária e qual será a opção terapêutica milagrosa que colocarão à venda. Fecha aspas. Eu chuto que será o chá de picão. Essa notícia é uma quebra de paradigmas. Os cientistas descobriram que a alimentação dos neandertais à base de carboidratos ajudou na expansão dos seus cérebros. A dieta neandertal sempre foi famosa pela grande ingestão de carne, mas parece que não é bem assim. Cientistas estudaram o DNA de bactérias preservadas em dentes de neandertais e descobriram que elas se adaptaram a comer vegetais com amido há pelo menos 600 mil anos, no mesmo período em que os cérebros dos neandertais estavam se expandindo e precisavam de mais energia. A energia presente nos carboidratos foi bem importante nessa época, pois são fontes de glicose, enquanto que as carnes não fornecem esse tipo de energia. As bactérias encontradas foram do gênero Streptococcus, que são muito conhecidas por se ligarem a uma enzima presente na saliva humana, a amilase, que quebra os carboidratos do amido. Então agora, quando você vira a blogueira falando em dieta do paleolítico, saiba que nem só de carne viviam os neandertal da vida. Cientistas da Universidade de São Paulo, a USP, identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos ambientais em amostras de pulmão humano. O microplástico é o nome que a gente dá às partículas de plástico de até 5 milímetros. Toda vez que a gente não descarta um item de plástico corretamente e esse material fica livre no meio ambiente, esse plástico é fragmentado em partículas cada vez menores através de processos físicos, químicos e biológicos, dando origem a esses microplásticos. Nesse estudo brasileiro, das 20 amostras de pulmão analisadas, 13 continham resíduos dessas micropartículas, que segundo os autores tinham ido parar nos pulmões pela inalação do ar. A identificação dos microplásticos foi feita utilizando uma técnica chamada de espectroscopia, na qual se analisa a interação da luz com o material que está sendo estudado, e assim a gente obtém informações sobre a composição e também sobre características estruturais do material. E a partir da análise dessas amostras, os pesquisadores identificaram partículas poliméricas menores do que 5,5 micrômetros e fibras que mediam entre 8 a 16 micrômetros, ou seja, um plástico bem pequenininho. E aí, só para vocês terem uma ideia de quão minúsculas são essas partículas, um micrômetro é 1 milímetro, que já é uma medida super pequena, né? Esse 1 milímetro dividido por 1000. E esse é o tamanho médio, inclusive, das bactérias. Estudos anteriores que analisaram os microplásticos presentes no ar de grandes cidades mostraram que essas partículas tendem a se ligar a poluentes, a vírus e também bactérias presentes no ar. E eu só tenho a dizer que estamos tudo fodido, né? Você vai respirar, você respira vírus, você respira bactéria, você respira poluição, você respira microplástico. Pesquisadores na Austrália desenvolveram uma bateria de íons de alumínio e grafeno que pode ser carregada 60 vezes mais rápido do que uma bateria comum de íons de lítio, podendo carregar um celular em segundos, além de ter uma capacidade para reter energia 3 vezes maior. Elas também são mais seguras, não apresentam superaquecimento espontâneo e são completamente recicláveis e mais sustentáveis que as atuais células de energia feitas de lítio. Além disso, as baterias de alumínio trazem benefícios econômicos e ambientais. Como são feitas basicamente de folhas de alumínio reciclável, líquido ionizante e ureia, o seu processo de fabricação é ecologicamente menos agressivo e também muito mais barato. E ainda no assunto baterias, novos estudos abordam as baterias de zinco. Elas têm potencial para ser melhores
melhores para o bolso e para o planeta, e os experimentos de laboratório agora estão apontando para maneiras de contornar sua principal desvantagem. Elas não podem ser recarregadas continuamente por décadas como as de lítio. O zinco é um metal não tóxico, mais abundante e muito mais barato que o lítio. E as baterias de zinco não recarregáveis estão no mercado há muito tempo. E mais recentemente, alguns recarregáveis de zinco também foram comercializados, mas eles tendem a ter uma capacidade limitada de armazenamento de energia. Por isso, várias empresas estão investindo em pesquisa para melhorar essas baterias e aumentar tanto a sua durabilidade quanto a sua capacidade de armazenamento. Ainda falta muita pesquisa, principalmente para escalonar o processo, mas é bastante promissor. Cientistas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, realizaram o primeiro estudo em escala global para testar um super tratamento em indivíduos cronicamente infectados pelo vírus do HIV. A equipe vem trabalhando em duas frentes para a cura da doença, uma utilizando medicamentos e substâncias que matam o vírus no momento da replicação e eliminam as células em que o HIV fica adormecido, e a outra frente é para desenvolver uma vacina que leva o sistema imunológico a reagir e eliminar as células infectadas nas quais o fármaco não é capaz de chegar. Já foram feitos testes in vitro, in vivo e agora em humanos. A vacina é altamente personalizada porque ela é fabricada a partir dos monócitos, que são células de defesas, e as moléculas do vírus do próprio paciente. Até agora, um paciente que recebeu o super tratamento está há 57 semanas sem receber o coquetel e nos exames o HIV continuou negativo, não sendo mais detectado, apontando para a eliminação completa do HIV no paciente. E ó, ciência brasileira, hein? Pesquisa brasileira. Será que no próximo ano sai finalmente uma cura definitiva permanente aí? Depois de 40 décadas? Vamos esperar os próximos capítulos. Cientistas conseguem transformar plástico em proteína comestível. Pesquisadores dos Estados Unidos criaram uma tecnologia capaz de converter resíduos plásticos em proteína comestível, o que promete ser uma fonte segura, barata e sustentável de alimentos, enquanto também reduzem os danos ambientais associados aos resíduos de plástico. A tecnologia de transformação do plástico em proteína comestível é coisa de hacker, e eu provo. Genes específicos são inseridos em bactérias para que elas sejam capazes de comer o plástico e transformá-lo num material orgânico. Funciona assim: primeiro, o plástico é quebrado quimicamente de polímero a monômeros, e isso é aquecido e se transforma em um composto parecido com óleo viscoso. Daí, esse óleo alimenta as bactérias desenvolvidas em laboratório com o gene de comer plástico, e o resíduo que elas geram é algo que os pesquisadores alegam ser proteínas comestíveis e atóxicas. Depois disso, esse material é transformado em pó para uso como suplemento alimentar. No futuro, os pesquisadores pretendem utilizar enzimas para despolimerizar plásticos e incluir novas bactérias para quebrar outros resíduos não comestíveis. Mais estudos são necessários para ver se essa gororoba aí não faz mal pra gente, né? O sexto relatório do IPCC aponta mudanças sem precedentes e irreversíveis para o clima. Esse estudo é feito por centenas de cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que analisam milhares de evidências coletadas ao redor do planeta e relata com mais alto nível de confiança e robustez que haverá um aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus até 2040. Supondo que a gente consiga reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Nesse cenário, o relatório aponta que o aquecimento se estabiliza em torno ou abaixo de 1,5 graus mais tarde nesse século. Se seguíssemos esse caminho, teríamos uma chance de mitigar os estragos da temperatura. Agora, a má notícia é que não importa o que façamos, o nível do mar vai continuar a aumentar e os dados apontam que os oceanos podem subir até 1 metro até o fim desse século, porque parte das mudanças climáticas causadas pela atividade humana até agora já são irreversíveis. Deu errado! Com o aumento gradual do nível do mar, os eventos extremos ocorrerão com mais frequência e o relatório também reforça o papel do metano, outro gás de aquecimento global. De acordo com o IPCC, cerca de 0,3 graus até 1,1 graus do que o mundo já aqueceu vem do metano. O metano ele é 21 vezes mais eficiente em causar o efeito de estufa que o próprio CO2. Se a gente não mudar a forma como lidamos com o metano e os outros gases do efeito estufa, a gente vai acabar aprendendo
na marra que todo filme de desastre começa com os cientistas sendo ignorados. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, está apostando em um novo estudo que consiste no uso do spray bucal à base de cannabis para tratar tumores cerebrais. Para a realização desse teste, os médicos devem distribuir o spray, conhecido como Sativex, a pacientes do Reino Unido que tenham tumor cerebral. A ideia do ensaio clínico é matar células cancerosas. O Sativex já é administrado a pacientes com esclerose múltipla e é um dos 3 medicamentos à base de cannabis atualmente em uso no NHS. A Brain Tumor Charity, que está financiando o estudo, vai recrutar 232 pacientes no início do próximo ano. 2/3 vão receber o Sativex e quimioterapia, e o restante vai receber placebo e quimioterapia. O Sativex contém quantidades iguais de 2 canabinoides, o tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o canabidiol, que é o CBD, que podem ajudar a reduzir a dor, a inflamação e a ansiedade. O ensaio é uma sequência de um estudo anterior focado unicamente na segurança do Sativex e da quimio juntos. Esse primeiro estudo envolveu só 27 pacientes. O novo ensaio clínico deve levar 3 anos e vai analisar o impacto no paciente, incluindo quanto tempo ele sobrevive. Cientistas criam concreto com poeira e sangue. Bom, a gente sabe que é inviável financeira e logisticamente levar tijolo e concreto para explorações espaciais na Lua, em Marte. Mas, ao mesmo tempo, vão ser necessárias instalações sólidas para a tripulação que vai chegar nestes locais nessas próximas décadas. Então, pensando nisso, os pesquisadores estão estudando como construir as bases com os próprios recursos encontrados lá. Eles são chamados de recurso in situ. E uma saída interessante foi usar fluidos humanos para isso. Os cientistas descobriram que a albumina do sangue pode atuar como um aglutinante para a poeira lunar ou marciana e assim produzir um concreto mais resistente. Além disso, a equipe descobriu que a incorporação de ureia da urina, do suor e das lágrimas poderia aumentar a resistência do concreto em mais de 300%. O material de melhor desempenho resistiu a uma compressão de quase 40 megapascal, superando os concretos convencionais. E aí o concreto comum aqui tem em média uma resistência de 20 a 32 megapascal. Os pesquisadores calcularam que mais de 500 quilos de concreto poderiam ser fabricados ao longo de uma missão de 2 anos na superfície de Marte, contando com 6 astronautas. E aí cada membro da tripulação conseguiria produzir o concreto suficiente para expandir a base para receber mais membros, dobrando o alojamento a cada missão seguinte. Dá trabalho? Dá um pouquinho. Então é possível que nos próximos anos a gente veja a construção de instalações fora da Terra feitas com mijo, suor, cuspe, sangue e eu vou colocar nessa lista também possivelmente cocô, porque eu quero usar o som de peido na edição desse vídeo. E a frase dar sangue, suor e lágrimas para construir algo nunca fez tanto sentido. O intestino tem o que a gente chama de sistema nervoso entérico, que funciona de forma parecida com as redes neurais do cérebro e da medula espinhal. Por funcionar de um jeito parecido, ele é chamado pelos cientistas de segundo cérebro. E com base nesse conhecimento, pesquisadores realizaram um estudo que revelou como esse sistema funciona. Para encontrar essas respostas, os pesquisadores usaram uma técnica recente que faz a combinação de gravações de vídeo de alta resolução com uma análise de bioeletricidade. Os testes foram feitos em intestino de ratos, verificando como o órgão movimenta o que tem dentro dele. Os cientistas descobriram que os milhares de neurônios do sistema nervoso entérico se comunicam para provocar contrações no trato gastrointestinal, induzindo o processo digestivo. Eles encontraram grandes grupos de neurônios motores excitatórios, que causam ação, e inibitórios, que bloqueiam a ação, que impulsionam o conteúdo do cólon mais para baixo do intestino. A descoberta significa que o sistema nervoso entérico é composto por uma rede de circuitos mais avançada, cobrindo uma seção mais ampla do intestino e envolvendo uma quantidade maior de diferentes tipos de neurônios trabalhando em conjunto do que se pensava anteriormente. Antes do estudo, não estava claro como os neurônios eram capazes de se juntar e fazer tudo isso. Os cientistas descobriram também que essa atividade é significativamente diferente da propulsão observada em outros órgãos musculares do organismo que não possuem sistema nervoso embutido, como por exemplo os vasos linfáticos. Mais estudos devem ser feitos para descobrir como esse segundo cérebro afeta o funcionamento do trato gastrointestinal em diferentes espécies.
Outubro é o mês da premiação do Nobel, e o Nobel de Medicina de 2021 foi para David Julius, dos Estados Unidos, e Arden Patapoutian, do Líbano, por descobertas sobre receptores de temperatura e tato no corpo humano. As descobertas dos laureados explicam como o calor, o frio e o toque podem desencadear sinais do nosso sistema nervoso. David Julius estudou a capsaicina da pimenta, que induz a sensação de queimação, para identificar um sensor nas terminações nervosas da pele, ativado pelo calor. E o Arden Patapoutian usou as células sensíveis à pressão para descobrir uma nova classe de sensores que respondem a estímulos mecânicos na pele e órgãos. A identificação desses mecanismos foi revolucionária e possibilitou o aprofundamento das pesquisas na área, levando a um rápido aumento da nossa compreensão de como nosso sistema nervoso sente o calor, o frio e os estímulos mecânicos. E entender esse mecanismo levou a novas tecnologias e medicamentos mais seguros e adaptáveis de controle da dor e de anestesia, por exemplo. Já o Nobel de Química foi para Benjamin List, da Alemanha, e David Macmillan, dos Estados Unidos, por desenvolverem uma nova ferramenta de construção de moléculas, a organocatálise, que é não só útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos, mas também ajudou a tornar a química mais sustentável, ou seja, com menor impacto ambiental. Mas por quê? Bom, as reações químicas são geralmente muito lentas, porque dependem de muitas coisas, como uma energia de ativação, temperatura, pH, termodinâmica favorável. Por isso, os cientistas usam catalisadores, que são compostos que aceleram a reação. Imagina que você é uma reação química e o seu objetivo é chegar no Japão. A reação sem catalisador é você tentar chegar lá nadando pelo oceano. Já a reação com catalisador é você indo para lá de avião. E por muito tempo só se conheciam dois tipos de catalisadores, os metais e as enzimas. Metais poluem o ambiente e as enzimas não são tão simples assim de se obter. A organocatálise, desenvolvida pelo Benjamin e pelo David, é um terceiro tipo de catalisador que se baseia em pequenas moléculas orgânicas. A ferramenta também tornou muito mais fácil produzir moléculas assimétricas, que é quando a gente tem os mesmos átomos, mas as moléculas são arranjadas de duas formas diferentes, que são a imagem no espelho uma da outra, assim como as suas mãos, que são imagens espelhadas umas das outras. Essas moléculas são chamadas de enantiômeros e na maioria dos casos a molécula mão direita tem uma ação diferente da molécula mão esquerda, assim como destros e canhotos. Isso é importantíssimo na indústria química e farmacêutica, onde é crucial ter as moléculas na posição correta para exercer as funções. E por último, temos o Nobel de Física, que foi para 3 homens que contribuíram para o nosso entendimento sobre o aquecimento global. Syukuro Manabe, dos Estados Unidos, Klaus Haussmann, da Alemanha, e Giorgio Parisi, da Itália, são os ganhadores do Prêmio Nobel de 2021 em Física pelas contribuições inovadoras para a compreensão dos sistemas físicos complexos, que são, como o próprio nome diz, complexos. É basicamente quando as consequências de um fator não dependem dos seus elementos isoladamente, mas sim em conjunto. Como, por exemplo, a trajetória de uma bola de gude depende da posição das outras bolas, da força que eu fiz quando eu joguei, do ângulo que eu joguei. Outro exemplo disso é o nosso clima global. Depende do Sol, da concentração de gases específicos na atmosfera, do tipo de gás na atmosfera, do tanto que a Terra consegue refletir o calor ou acumular esse calor. E esses fatores não atuam separados. E a ocorrência de um fator altera a consequência do outro. Então, quanto mais gás de efeito estufa, tem mais calor preso, menos gelo, que diminui a reflexão do calor, que aumenta a retenção do calor e assim por diante. É complexo, como eu falei. Pensa numa cabeça que tá confusa. A gente repete incansavelmente que o aumento de CO2 na atmosfera leva ao aumento da temperatura na superfície da Terra. E quem primeiro descobriu isso foi o Syukuro. Ele descobriu que quando o nível de CO2 na atmosfera dobrava, a temperatura global aumentava cerca de 2 graus. O seu trabalho iniciou as bases para o desenvolvimento de modelos climáticos. E foi o Klaus que criou as bases do modelo que mostra que o CO2 de origem humana é o gás que está influenciando efetivamente a mudança climática mais rápida já experienciada na história deste pálido ponto azul. Ele ligou o tempo com o clima, explicando como modelos climáticos podem ser confiáveis apesar de o tempo ser mutável e caótico. Então, se você vê alguém falando, nossa, que frio, né? Cadê o aquecimento global? Saiba que o Klaus explicou isso lá na década de 70. É de uma ignorância. Ele também desenvolveu métodos para identificar sinais específicos de fenômenos naturais e de atividades humanas que
que poderiam influenciar o clima. E o terceiro laureado, o Giorgio, fez a descoberta no campo da física teórica, descrevendo macroscopicamente como interações microscópicas entre os átomos funcionam. E isso se aplica a vários outros sistemas, como o clima da Terra também. Graças aos 3 laureados, não podemos dizer que não sabíamos. Os modelos climáticos são robustos. Então a gente se pergunta, a Terra está esquentando? A resposta é sim. A causa é o aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera? A resposta também é sim. Isso pode ser explicado apenas por fatores naturais? A resposta é não. As emissões da humanidade são a razão para o aumento da temperatura? E a resposta é sim. Quem nega isso é um manipulado ignorante ou um egoísta arrombado? A resposta também é sim. Com isso, a gente finaliza as principais categorias do Prêmio Nobel com apenas homens premiados, chocando um total de 0 pessoas. A NASA vai fazer o que Hollywood sempre sonhou, tentar mudar a rota de uma rocha espacial. A missão DART, que é o nome em inglês para dardo, mas também é a sigla de Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, é um projeto liderado pela NASA para averiguar as possibilidades de alterar a trajetória de corpos celestes para defender o planeta. Em 24 de novembro, um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX decolou para realizar essa missão histórica. Embora por enquanto não exista nenhum perigo pelos próximos 50 anos, a queda de rochas espaciais poderia ocasionar grandes danos se ocorrer sobre zonas habitadas. Diante de um possível impacto, cabem 2 ações: destruir o asteroide ou alterar o curso dele para evitar que ele colida com a Terra. Em 2005, a NASA já fez um primeiro ensaio. Chocou uma nave de quase 400 quilos contra o núcleo do cometa Tempel-1, de 15 km de comprimento. Isso foi capaz de reduzir a velocidade do cometa em meio milímetro por hora, com a consequente alteração da trajetória dele. Agora, as agências espaciais norte-americana e italiana querem repetir o experimento. O alvo vai ser uma lua chamada Dimorphos, com 100 metros de diâmetro, que orbita em um asteroide com 700 metros de diâmetro, o Didimo. Quando a sonda DART se chocar contra essa minúscula lua, deve alterar sua velocidade em meio milímetro por segundo, suficiente para modificar também o seu período de rotação. O impacto vai acontecer em outubro do ano que vem. O DART está transportando também um mini satélite construído pela Agência Espacial Italiana, equipado com uma câmera de televisão. Ele deve se separar da nave principal alguns dias antes do choque para registrar tudo do experimento, já que a DART tá fadada a se fundir ali com o asteroide num espetacular show pirotécnico. O Bruce Willis, inclusive, foi convidado para participar do lançamento, mas não compareceu. Caso você não tenha entendido, isso é uma referência ao Armagedon. COP26 é a vergonha da profissão. A reunião da COP26 tinha o objetivo de manter ativa a meta de limitar o aquecimento global em até 1,5 graus até 2100, na comparação com os níveis pré-industriais. Mas no último dia da COP, o clima estava tenso. De forma inesperada, a Índia incluiu uma mudança que torna distante o fim do uso dos combustíveis fósseis. A emenda indiana foi aprovada para evitar que as negociações fossem invalidadas e a COP26 terminasse com um fracasso ainda maior. O próprio presidente da COP26, o Alok Sharma, precisou interromper o pronunciamento 2 vezes ao não conseguir conter as lágrimas pela alteração apresentada. O britânico pediu desculpas por como se desenvolveu o processo. A Índia é a 3ª maior emissora de gases de efeito estufa do planeta. Conseguiu que a palavra eliminação gradual do uso do carvão e de subsídios aos combustíveis fósseis fosse alterada para redução gradual. E junto com a Arábia Saudita, a principal exportadora de óleo no mundo, fizeram esforços para evitar que o acordo final incluísse linguagem contra subsídios para combustíveis fósseis. Muitos líderes salientaram que o texto adotado sai ainda mais enfraquecido e que não é preciso reduzir, mas sim acabar com o uso do carvão. Mas é a primeira vez que temos a referência ao uso do carvão em um documento oficial. É a primeira vez. Você tá chocado? 2021. Depois de mais de décadas que os cientistas aí estão alertando que foi incluído então uma medida para reduzir o carvão. Parece aquela escultura do Isaac Cordal, né? Chamada Siga os Líderes, ou também chamada Políticos Discutindo o Aquecimento Global. Ai, vamos fazer alguma coisa? Sim, né? A gente tem que fazer algo, hein? Bora fazer algo. Bom, o resumo da ópera é: o acordo tem parágrafos para que os países elevem as metas de redução da emissão nesta década e reconhece que limitar o aquecimento a 1,5 graus requer reduções rápidas e grandes. Outra questão foi o financiamento dos países em desenvolvimento. Os países se
comprometeram com uma verba de 100 bilhões por ano até 2025 para financiar medidas para evitar o aumento da temperatura. Mas, segundo os ativistas e especialistas, o valor não está de fato descrito no acordo. No Twitter, a jovem ativista pelo clima Greta Thunberg criticou o desfecho. A COP26 acabou. Aqui está um breve resumo, blá blá blá. Mas o verdadeiro trabalho continua fora desses corredores e nunca vamos desistir. Nunca. A meta de limite de aquecimento global em 1,5 grau ainda está distante. Até agora, com as atuais promessas dos países, é estimado que o crescimento da temperatura global pode chegar até 2,4 graus Celsius, em média. E aí, cada vez que a gente demora para estipular metas concretas para agir, essas mesmas metas sairão mais caro. E não vai custar só dinheiro não, né? Vai custar muitas vidas. Para os países mais vulneráveis diante da emergência climática, a vida e o sustento de milhões de pessoas corre grave risco permanente. O primeiro transplante de rim de porco para humano foi testado com sucesso. No final de setembro, cirurgiões estadunidenses transplantaram com sucesso um rim de porco para uma pessoa e observaram o órgão funcionar como esperado por quase 3 dias. Essa é a primeira vez que um órgão de porco é transplantado para uma pessoa sem que ocorra rejeição imediata do órgão. O receptor do órgão transplantado foi uma mulher que tinha sofrido já morte cerebral e cuja família autorizou que a operação fosse realizada antes do desligamento dos aparelhos que estavam mantendo a mulher viva. No procedimento, os cirurgiões conectaram o rim de um porco geneticamente modificado a vasos sanguíneos da coxa da paciente. O rim foi mantido fora do corpo para que os cirurgiões pudessem monitorar o funcionamento do órgão, avaliando a produção de urina e níveis de creatinina, que segundo a equipe foram semelhantes àqueles observados após o transplante de rim de uma pessoa para outra. Além do rim, o timo do porco também foi transplantado. Isso foi feito pois o timo pode ajudar a educar o sistema imune do receptor a reconhecer aquele órgão novo como parte do corpo da pessoa, diminuindo as chances de rejeição do órgão. A escolha do porco para ser o doador do rim também não é por acaso. Os porcos têm órgãos de tamanho semelhantes aos nossos e podem ser criados em condições bem controladas. Por essas e outras razões, os porcos são os animais mais utilizados por pesquisadores na área de xenotransplante, que estuda como transplantar órgãos entre espécies diferentes. Embora o transplante realizado represente um importante passo na área, ainda é muito cedo para afirmar o que acontecerá a partir daqui. Questões éticas e também da própria não rejeição do órgão transplantado por períodos maiores do que 3 dias são algumas das questões que ainda precisam ser discutidas e avaliadas pela comunidade científica. Pesquisadores estão treinando roedores com mochilinhas para farejar sobreviventes. Ai, meu Deus! Pense em um animal de busca e resgate e você provavelmente vai imaginar um cachorro com coletinho laranja. Mais uma organização sem fins lucrativos da Tanzânia quer que você imagine outra coisa. Um rato gigante marsupial africano. Dona Kim e seus colegas da Apopo, uma organização sem fins lucrativos que treina ratos marsupiais para salvar vidas, passaram as 2 últimas décadas trabalhando com esses animais curiosos para farejar tuberculose e também rastrear minas terrestres. Agora eles estão partindo para busca e resgate. O fato é que os ratos têm olfato tão bom e são tão treináveis quanto os cães. Além disso, eles não estão vinculados a apenas um treinador, ao contrário dos cachorros. E o seu tamanho é útil porque eles são capazes de penetrar em áreas com entulho denso em que os cães simplesmente não são capazes. E aí você deve estar se perguntando como um rato poderia ajudar a salvar alguém no meio de um entulho, já que ele não late, não é mesmo? Mas eles podem puxar uma bolinha de borracha das suas mochilinhas, e aí essa bola fica presa a um microinterruptor que emite um bip. E aí, no mundo real, esse seria o sinal para as equipes de resgate. O objetivo é que o rato se aproxime da vítima, puxe a bolinha, solta o bip e daí volte para o local de onde ele foi liberado quando ele ouve esse bip. Então, quando o rato volta e tem um bip, a equipe sabe que ele encontrou alguém para ser resgatado. Oh, meu Deus. Pode haver problemas se as pessoas tiverem medo de ratos, né? Imagina, um ratão ainda, né? Mas eles terão uma mochilinha e um microfone, uma luz e uma câmera. E aí pode até haver um áudio saindo da mochila que vai dizer: olá, eu sou um rato resgate, eu estou aqui para ajudá-lo. Ai, meu Deus do céu, ai que fofura. Olha, respeitem os ratos, hein? Aqui nesse canal a gente fecha com rato, beleza? Para persistir, a vida precisa se reproduzir. Agora, cientistas estadunidenses que haviam criado os primeiros xenobots, que são formados por células de sapo montadas em uma estrutura específica criada por computadores,
descobriram que eles conseguem se reproduzir de um jeito surpreendente. Os robozinhos, que têm um formato parecido com o do Pac-Man, nadam pelo ambiente deles, coletando com a boca células tronco soltas e agregando essas células para formar robozinhos bebês que são iguais aos pais. E aí os Xenobots bebês criam mais bebês, e aí vira o famoso ciclo sem fim. Até então a gente achava que já conhecia todas as formas de reprodução dos seres vivos, mas essa descoberta mostra algo nunca visto antes. Isso pode trazer novos conhecimentos sobre a reprodução de forma geral e conhecimentos que podem ser aplicados em diversas áreas, trazendo inovações tecnológicas para que a gente possa lidar mais rapidamente com novas ameaças. O surpreendente é que as células dos Xenobots continuam tendo o DNA completo de um sapo, mesmo perdendo a obrigação de virar um novo sapo pela modificação genética que elas sofreram. É como se elas tivessem esquecido que são sapos e encontraram uma nova forma de se perpetuar. É como a gente aprendeu em Jurassic Park. A vida sempre encontra um caminho. Bom, essa foi a retrospectiva científica de 2021, gente. Um ano que pareceu 2020, parte 2, né? Mas só que dessa vez com vacinas. O nosso intuito aqui foi mostrar que a ciência não parou enquanto a pandemia rolava e tem muito mais do que só Covid por aí. A gente se vê ano que vem. Vivendo de cortes e caos, fazendo tudo e muito mais. Vivendo entre o sim e o não, levando tudo nas costas. Vi na manchete de jornal que a ciência vem pra lá. Mas um estudo liderado é do Brasil. Bora avançar. Beijo, gente. Até ano que vem. Puta que pariu, eu esqueci a anteninha. Bom, e esse ano também foi Que agora eu não consigo sair daqui. Bom, e esse ano Obrigada. a primeira missão interplanetária. A sonda Hope representa a primeira missão. Show! Drogado! Tchau. E segundo o príncipe herdeiro Cientistas alemães. Segundo o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, ai, meu Deus. Meu Deus, eu esqueci como fala. Não começa, né, Cláudia? Interplanetário. O microplástico. As pecinhas desde... Então, pensando... Nossa, caralho. As pecinhas desse... Arden Patapotian. Pesquisador... Recrutará... Olha a moto, que lindo! Dessa forma... Olha o busão! Os alemães conseguem... Quem vai vir agora? Uma ambulância? Um bombeiro? A puta que te pariu! Ai, é isso. Respeita os ratos.